Gente, eu acho que o roteiro tá meio estranho aqui, tá meio... Tyler, tá em hieróglifo, você consegue ler pra mim? Sim, claro. Aqui diz... Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... Fala, galera do Ruralinos Cast, estamos aqui na Rural, meu nome é Nicole e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito legal. Mas antes de apresentar, eu quero apresentar esse cenário aqui, né, galera? Esse aqui é o famoso ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Instituto de Educação, que nome grande, né, galera? Mas é isso aí, tá tudo certo. Vocês gostaram, gente? Estamos aqui nessa série de episódios, conhecendo os cursos, e hoje aqui eu tô com meu amigo Gleiton. Tudo bem, Gleiton? Tudo ótimo. Oi, gente, sou o Gleiton, sou estudante de História aqui da Rural há um bom tempo, mas com perspectiva de me formar. Entendi. E Gleiton, você falou, né, que você tá aqui há bastante tempo, né? Você pode falar quanto tempo mais ou menos tem o curso de História? Então, o curso de História, ele é um curso de 8 períodos, mas nem todo mundo consegue se formar em 8 períodos. Mas é um curso que eu já tô, inclusive, já no 7º, já encaminhando para me formar, faltam algumas disciplinas, mas tô chegando lá. Já são 8 períodos, mas a gente pode estender até 12 períodos para não ser jubilado também na universidade. Gleiton, essa pergunta vai parecer um pouco óbvia, eu acho que a galera vai achar também, mas o que estuda o curso de História? É o que a gente imagina? Cara, a gente estuda muitas coisas, mas eu sou partidário de dizer que o curso de História ele é uma caixinha de surpresa. Que a gente entra com uma mentalidade de que a gente, vamos estudar Brasil, vamos estudar História Medieval, que a gente estuda, mas eu acho que a gente consegue abrir muitas portas com o que a gente estuda no curso. E é um curso, como eu disse, uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente consegue estudar diversas áreas, desde as áreas já mais consolidadas, como até gente que estuda Jogo do Bicho, por exemplo, no nosso curso tem. Fala um pouco mais sobre o bacharelado, a questão da licenciatura, porque tem, né, nesses cursos de humanas, assim, você pode explicar um pouco se História é bacharelado, é licenciatura, é os dois, como é que funciona? Então, a partir desse período, inclusive, a gente só vai ser licenciatura agora. Porque o curso ele era um curso de bacharelado e licenciatura do modo ABI, né? Quando você entra no SISU, tá lá ABI para você escolher qual que você vai querer. Mas o curso de bacharelado, infelizmente, ele era um curso que tinha pouquíssima entrada, poucos alunos entravam. E muitos dos que entravam eram de reingresso, né? Então eram estudantes que já estudavam na universidade e pediram reingresso para dentro da universidade para conseguir ter mais um diploma que era bacharelado. Só que isso era um problema muito grande para o curso, porque não havia um diferencial prático do bacharelado para a licenciatura. Então os professores e os estudantes também decidiram que a gente ia acabar com o curso de bacharelado. Então hoje História na Rural, aqui em Seropédica, é apenas licenciatura, o que garante, inclusive, que a gente tenha direito, por exemplo, ao pé de meia das licenciaturas que o curso não tinha direito por conta que era ABI. Então, os estudantes que vão entrar nos próximos períodos vão ter esse direito garantido. Entendi. E a gente tá falando bastante, né, sobre aqui na Rural. E você pode falar um diferencial aqui do curso de História na Rural? Cara, o curso de História na Rural, eu acho que assim, cada curso tem suas especificidades e tal, mas eu acho que o curso de História na Rural, acho que o diferencial principal dele é justamente a questão das pessoas que estão no curso, né? A Rural, a gente sabe que a Rural é uma universidade, uma das poucas do nosso estado que está localizada fora dos centros urbanos, né, dos centros econômicos do nosso estado. Então, a maior parte dos estudantes que estudam aqui são da Baixada Fluminense, são da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que muitas vezes conseguem falar da sua própria realidade no curso de História, né? Que a gente, às vezes, vai estudar História e estuda sempre aquelas coisas muito grandes, né? O rei de não sei onde, ou o presidente brasileiro, ou a ditadura militar, mas a gente nunca está estudando a nossa realidade. Então, por exemplo, tem alguns estudantes aqui que trabalham no Laboratório de Estudos da Ditadura, o LED, que estudam, por exemplo, como a ditadura ela agiu na Baixada Fluminense, que é uma realidade que a gente não vê muito aí na mídia, por exemplo. Então, acho que é um diferencial muito grande do curso de História na Rural, que a gente consegue pautar a nossa realidade aqui. Tá colocado onde a gente vive, onde a gente estuda também. Então, nesse ponto, eu sou de Santa Cruz, né? Alô, galera de Santa Cruz! Sou de Campo Grande. Ele é de Campo Grande. E Santa Cruz, recentemente, virou bairro histórico imperial, né? E é legal, né? Assim, ver de uma pessoa que estuda História, uma pessoa que tá se especializando, praticamente um especialista já, né? Da área. Falar sobre isso, porque não é só o centro, não é só o rei de não sei o quê, né? Tem Santa Cruz, Campo Grande tem muita coisa histórica também, né?
E eu acho que também é uma questão da gente conseguir dar voz às nossas potencialidades, né? Eu acho que a gente muitas vezes se pauta e se segura muito na forma de analisar os fatos históricos que os centros urbanos têm. E que eu acho que a gente consegue, estando na periferia, ter outro olhar, né? Deslocar esse olhar para outro espaço, sabe? Entendi. E deixa eu te perguntar, assim, você falou da licenciatura, do bacharelado, que hoje em dia aqui na Rural é só licenciatura, né? E deixa eu te perguntar, como é que tá o mercado pra área de história? Porque assim, tem muito essa coisa, né? Ai, você vai fazer história, caramba. Mas como é que tá a área, como é que tá o mercado vindo de uma pessoa que realmente tá nesse local, de que tá estudando, de que tá ali? Como eu disse, um quase especialista. Já tá especialista já, vamos lá. Muito melhor que a gente. Então, a história, ela é um curso, às vezes pode parecer um pouco meio truncado, né, de como a gente vai trabalhar. Mas o principal que os estudantes trabalham hoje é em escola, principalmente dando aula, né? Isso é básico, até porque é onde tem mais vagas para a gente conseguir atuar. Embora com o novo ensino médio a gente saiba que a história está sendo jogada no lixo com as escolas de ensino fundamental. Mas também tem áreas de pesquisa, então você pode fazer pesquisa na própria universidade, com a CAPES, com a CNPq e tal. E até também trabalhando em áreas que até às vezes a gente nem pensa que daria para trabalhar, né? Tem estudantes, inclusive, que eu já vi, que trabalharam pro Vasco, por exemplo, fazendo um trabalho de historiografia com o Vasco, né? Algumas empresas também contratam para fazer esse trabalho mesmo historiográfico da própria empresa. Então, fazer um remonte de como a empresa surgiu. Então, dá para trabalhar em muitas áreas sendo historiador. Então, é só ter um pouquinho de mente mais aberta para conseguir pensar no que você pode trabalhar. Entendi. Então você aí, jovem, que já prestou, tá esperando a nota, que vai prestar o Enem, tá pensando em história, mas tá um pouco inseguro, você pode trabalhar pro Vasco, cara. Olha que legal, você pode trabalhar pra time, pode trabalhar em escola também, que é um trabalho muito legal. Eu já fui professora também. Eu também já. Já foi professora? Só a gente sabe, né? Só a gente sabe. Meu cabelo branco não é à toa, gente. Mas então, e deixa eu te perguntar, assim, o perfil, já que a gente tá falando desse jovem que tá fazendo o vestibular, qual é o perfil dessa pessoa que geralmente busca e quer fazer história? Então, eu acho que talvez não seja perfil, acho que eu usaria a palavra, mas eu acho que não existe muito perfil para o historiador. Como eu disse, acho que o curso ele é uma caixinha de surpresas, então a gente vai se encontrando com o decorrer do curso. Mas eu acho que a principal coisa que eu acho que quando você vai pensar em entrar para a história, eu acho que é pensar na questão da leitura, que é um curso que é uma carga de leitura muito alta. Então, eu acho que se você não está disposto a aprender a ler e também aprender a própria cultura de ler, né? E também tá disposto a gostar de ler, eu acho que não é um curso, às vezes, que é pra você. Mas isso é uma coisa que você aprende com determinado do andar do curso, né? Eu acho que a carga de leitura ela é muito grande, mas que a gente consegue aprender e levar à frente. Então, assim, é uma carga de leitura, inclusive, muito, muito alta por aula, assim, de 40 a 80 páginas de leitura. Então, assim, é uma carga de leitura alta. Eu sou de exatas, eu acho que eu não ia aguentar muito, não. Mas, então, falando sobre essa questão, né, da leitura, de livros e tal, eu queria te perguntar um pouco dessa relação entre a parte prática e a parte teórica do curso de História. Você pode falar um pouco pra gente? Então, acho que quando a gente pensa na sala de aula, acho que para tornar a história um pouco mais interessante, acho que as aulas práticas são um pouco desse local, né? Que os estudantes eles se veem muito botando a mão na massa mesmo de fazer o trabalho. Eu tive algumas experiências, por exemplo, de professores que deram aulas mais práticas, em que eles pegaram o que a gente chama de códices, né? Que são alguns documentos, desde do pré-hispânico até códices egípcios, por exemplo, que são aqueles hieróglifos, e que a gente trabalha mesmo, entender o que está escrito ali, o que aquilo ali está construindo pra gente, né? Então, para além do que está escrito, para além do que aquilo dali está demonstrando, mas também o que aquilo dali quer dizer. Então, para que aquilo dali está sendo feito, né? Então, algumas cartas até, tipo, a gente não pode levar ao pé da letra próprio o que está escrito, mas entender o que aquilo dali quer construir. Então, qual a mensagem que aquilo dali tá querendo passar? Então, acho que trabalhar a história material, acho que é muito bom para tornar a história um pouco mais interessante também, até para não ser algo monótono, chato, que as pessoas colocam. Sim, entendi. E deixa eu te falar, agora vamos falar uma parte mais universitária, uma parte mais da galera. Qual a atlética do seu curso? Então, o nosso curso, ele tinha uma atlética própria, que era a Anubis, antigamente. Acho que o perfil ainda existe no Instagram. Mas muitas pessoas não se interessavam em construir a Atlética, então a Atlética ela decidiu se unificar com a Spectros, que era na época, né? Era a Atlética de Ciências Sociais,
Então hoje a Atlética ela é inclusive bem grande, a Atlética de Ciências Sociais, Serviço Social, Filosofia, é uma Atlética com bastante cursos e hoje a História também faz parte da Spectros, que é a Atlética que representa a gente nos jogos. Entendi. Você faz parte de algum? De um vôlei, de um futsal, de futebol? Eu até queria, mas eu atualmente não tenho tanto tempo, mas eu gostaria muito de ter participado da Atlética na época que eu tive a oportunidade, mas acho que agora, como eu tô me formando um pouco mais, acho que não é muito o momento pra eu estar na Atlética, mas acho que é super interessante. Quem quiser construir Atlética, super convidado, porque a galera é muito maneira e tem muitos esportes maneiros também, tipo eventos maneiros. Recentemente teve a Supercopa também, então acho que é um espaço de confraternização com pessoas do seu curso, mas também de outros cursos. E a gente tá falando, né, você usou a palavra aí de hoje em dia, atualmente, qual a importância do curso de História atualmente? Cara, eu acho que História, ela é uma disciplina que ela consegue dar cabo da gente conseguir fazer debates não históricos, mas políticos também, sobre a atualidade, né? Eu acho que a história ela serve muito para avançar muitos debates que hoje a gente está muito truncado ainda, a gente não consegue levar adiante. Eu acho que a história ela tem esse papel de não só avançar, mas aprofundar também isso. Que eu acho que, por exemplo, a própria inserção de mulheres negras dentro da historiografia conseguiu avançar no debate sobre a presença e a agência das mulheres negras na história. A presença de pessoas LGBTs dentro das universidades conseguiu avançar na agência dessas pessoas LGBTs na história do mundo como um todo, né? E eu acho que a história ela tem esse papel de avançar e eu acho que de aprofundar também esses debates na nossa sociedade. Também pensar qual Brasil que a gente quer construir, qual história que a gente quer construir. Porque se a gente vai pensar em que história que a gente está construindo, né? Então, o que a gente está dando voz, o que a gente está dando luz, é a gente pensar o que a gente está valorizando. Então, acho que a gente pensar, a gente valorizar o nosso povo, valorizar a nossa história, é o central para a história avançar na construção de um Brasil novo, né? Um Brasil diferente. Gente, que lindo! Caramba! Eu vou fazer um recorte desse e vou tatuar aqui na minha costela. Eu achei lindo, cara! Mas olha só, o que você mais escuta quando você fala, eu faço história? Cara, vou ser sincero, o que eu mais escuto, Ai, o que eu mais olhada. escuto é as pessoas falando que gostavam de fazer história no ensino médio. Eu acho que assim, acho que todo mundo, inclusive da história que estiver vendo esse vídeo, vai concordar comigo. Quando a gente fala que faz história, as pessoas falam, nossa, eu amava história no ensino médio. E eu acho que é muito o efeito do porquê a história, ela na escola, ela, às vezes se torna um espaço muito de curiosidade. Então, de tipo, um fato histórico, eu acho que é esse lugar que as pessoas colocam. Mas é o que eu mais escuto, principalmente, de que as pessoas gostam e tal. Eu até, às vezes, as pessoas perguntam o que eu estudo dentro da história, né? Então é geralmente esse local também. Entendi. E deixa eu te perguntar agora, qual o maior preconceito com o seu curso? Assim, o que a galera fala, sabe? Que você fica meio, ai, meu Deus. Cara, eu acho que o maior... Eu vim pensando também um pouquinho nisso, né? Quando vocês perguntaram isso. Do maior preconceito que o curso sofre hoje. Eu não sinto se é um preconceito, mas eu acho que talvez não seja uma realidade do curso hoje. Que seja, por exemplo, a questão de ser um curso politicamente muito ativo. Tipo assim, é um curso que tem muito debate político, isso é fato. Até por ser um curso de ciências sociais, né? Da área das sociais, das humanas. Mas eu acho que é um curso com pouca atividade, principalmente aqui na Rural, com pouca atividade política. Então os estudantes não são muito politizados. Eu acho que é muito local de que as pessoas colocam de historiador ser muito militudo. Eu acho que a gente não tá muito nesse lugar. A gente é do lugar da palestrinha, mas não do militudo. Eu acho que não é esse lugar. Gente, eu acho que eu tô no curso errado, então, porque eu adoro dar uma palestrinha. Não, mas olha só, não é bem assim. E aí começa. Lá. E eu vou te pedir agora pra você falar uma curiosidade histórica, já que a gente entrou nesse lugar de, eu gostava tanto na escola, porque tinha curiosidades. Eu queria te perguntar uma curiosidade histórica. Então, eu tive uma aula recentemente, que foi uma aula de história pública. E aí, explicando o que é história pública. É uma forma de estudar história em que você torna público aquilo que a gente está estudando. Então, por exemplo, museus é uma forma de história pública. Tem um canal, inclusive, Capivara, acho que é História da Capivara, aqui da Rural, que inclusive fazia esse trabalho de história pública. Então, nesse curso, a gente teve uma atividade, que era uma atividade de tornar público a história e alguns fatos. E eu vou trazer um fato de que eu estudei nessa época, que foi a questão dos castelos medievais. A gente, quando pensa em castelos medievais, a gente sempre pensa num meio castelo Disney e tal. Só que na realidade não era bem assim. Os castelos medievais, eles eram mais fortalezas do que castelos bonitos. Então, eram castelos muitas vezes de madeira, às vezes, e que eram mais grandes, assim, e
muito feios mesmo, tipo, não eram espaços bonitos em si, era só pra proteger mesmo, eles eram feitos pra isso. Então acho que é um fato histórico um pouco interessante, até porque as pessoas pensam, quando pensam em Idade Média, sempre pensa Castelo Disney, que não é muito a realidade da Idade Média. Eu tô nesse lugar de fala, gente, porque o meu sonho, assim, quando eu era adolescente, eu achava que eu ia me formar e eu ia comprar um castelo na França. E eu ia passar o dia rodopiando, assim, com meu lindo vestido azul, que eu adoro azul. Então, assim, agora eu vou te pedir pra gente fazer um joguinho aqui, tá? É o joguinho do bate-bola jogo rápido. Vamos ver como é que tá aí esse bate-bola jogo rápido seu aí. Eu vou te falar algumas palavras e aí você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Okay. Beleza? Sem muita regra, que a gente é assim. Então vamos lá. Um período histórico. Olha, eu vou puxar sardinha, medieval. Ai, eu adoro também, é meu favorito. Um historiador ou uma historiadora. Eu gosto muito do Hobsbawm, que é um marxista. Hobsbawm. Muito... Um meme de história. Um meme de história? Cara... eu vou lembrar do pessoal do PET História, que eles fizeram uma atividade com o professor de antiga, que era... que esse evento era Tutankhamônico. Eu acho que é muito historiador, um pouco disso. É tipo meio faraônico, né? Faraônico, Tutankhamônico. Uma figura histórica. Uma figura histórica... Olha, eu tô com a camisa do Che Guevara, eu acho que seria uma figura que eu acho que eu gostaria de relembrar. Acho que o Che Guevara é uma ótima figura histórica. E pra finalizar, um fato histórico. Um fato histórico? Você quer um fato, um evento que aconteceu específico? Olha, eu acho que a Revolta da Cabanagem, acho que é um espaço, acho que bem maneiro ali, um fato histórico maneiro pra se estudar. Joga no Google, galera. A Revolta da Cabanagem. Da Cabanagem. Gleiton, muito obrigada. Obrigado a Foi você. maravilhoso conversar com você. Inclusive, gente, era o sonho da minha vida fazer história. Eu amava na escola. Então, assim, vou te agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por essa oportunidade. Agradecer a você, meu jovem, minha jovem não existe, né? Minha jovem, que tá aí assistindo a gente. Muito obrigada. Vou pedir pra você curtir aqui esse vídeo, compartilhar para todos os seus amigos que gostavam e que não gostavam de história na escola, tá? Porque tem esses também. Ai, gente, vocês não gostavam de história na escola, que é isso? Mas, enfim, compartilhem com seus amigos, deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal e segue a gente no nosso Instagram, que é @RuralinosCast. Tá bom, gente? Então foi isso. Mais uma vez, muito obrigado, Gleiton. Tchau, gente. Tchau, gente. Não esqueçam de comentar também, tá? Comenta aí alguma coisa, um fato histórico que vocês gostam, se vocês gostavam ou não de história na faculdade. E também comentem aí, gente, o significado de Revolta da Cabanagem. Da Cabanagem. O que aconteceu na Revolta da Cabanagem? Esse é o mistério da semana. Ele vai me contar depois. Então é isso, gente. Beijinho, Tchau. tchau.